A gente ficou muito tempo fora. Mas a gente voltou. São gêmeos, é? Não, primos. Existem lendas sobre pessoas que têm o dom de fazer uma música tão pura que pode invocar os espíritos do passado. Mas que também pode rasgar o véu entre a vida e a morte. Se você assistiu o filme Pecadores, provavelmente você reparou em como o contexto histórico, o período onde ele se passa, influenciou muito na trama. E a partir disso, então, a gente pode usar esse filme como ponto de partida para vários outros estudos e reflexões dentro da história. E o objetivo desse vídeo aqui específico é falar sobre história do lazer e comunidade preta retratados no filme Pecadores. Eu sei que de primeira esses assuntos, esses tópicos podem parecer meio aleatórios e jogados, mas eles vão fazer sentido, eles vão se conectar. Vamos lá. Primeiro, falando sobre o filme em si, né? Pecadores é um filme de terror, lançado em 2025, dirigido pelo Ryan Coogler. E ele se passa numa cidadezinha do Mississippi, no interior dos Estados Unidos, dos anos 30. Então, todo esse contexto histórico de abolição da escravidão e segregação racial são muito fortes no filme. Os protagonistas, que são o Fumaça e o Fuligem, interpretados pelo Michael B. Jordan, saíram da cidade por alguns anos, foram para Chicago, acabaram se envolvendo com crime organizado. Nesse meio tempo, eles fizeram muito dinheiro e quiseram retornar para melhorar as condições de vida da comunidade deles. Em Chicago, todas essas leis de segregação racial funcionavam de uma forma diferente, né? Elas eram menos explícitas e mais veladas. Então, com essa experiência, eles vão ter novas reflexões e perspectivas sobre todas as questões de raça e escravidão. Eles chegam na cidade, então, com o intuito de abrir uma casa noturna para os trabalhadores rurais da região, ou seja, para a comunidade preta. Eles vão começar a mobilizar toda a cidade, então, os seus amigos, familiares, enfim, as pessoas que eles conheciam, para fazer essa inauguração acontecer. Nisso, a gente vai ser apresentado para outros personagens que vão ser muito importantes para a história. O Samuel, que é um cantor, toca muito bem, e que é filho do pastor. Isso vai ser importante. E tem muito a ver com o significado do título do filme, inclusive. A gente tem também um casal de japoneses, que por eles estarem nesse limbo racial, né, eles não são lidos nem totalmente como brancos, nem totalmente como pretos, eles acabaram se tornando comerciantes muito importantes na região, porque eles podiam meio que burlar esse sistema e fazer comércio com as duas áreas da cidade, né, a área branca e a área preta. A gente tem também o Delta Slim, que é um músico de jazz, muito querido na cidade também, e a Anne, que ela tem um entendimento muito grande religioso, assim, né, sobre as religiões de matriz africana. Ela é ex-esposa do Fumaça e ela vai ficar responsável por fazer a comida da festa. A inauguração, então, vai acontecer no final daquele mesmo dia, naquela mesma noite, e é um sucesso. Muitas pessoas vão. O lugar tá cheio, tá dando tudo certo, tá indo tudo bem, até que um grupo de pessoas brancas tenta entrar na festa. E a gente descobre que essas pessoas brancas vão ser vampiros. Amigo, a gente acredita na igualdade e na música. A gente só veio pra tocar, gastar uma grana e também se divertir. Essa parte é meio viajada e ela se relaciona mais com os elementos de terror, de fantasia do filme. Mas, em resumo, basicamente, esses elementos vão ser do vampiro, né? Vai ser muito usado para discutir sobre a apropriação cultural da cultura da comunidade preta pelas pessoas brancas. No caso desse filme, o que mais vai ser evidenciado vai ser a questão da música, né? Porque a música é um elemento muito importante na história. E um outro detalhe também é que essas pessoas brancas são irlandeses, que é um povo que tem todo um passado próprio com escravidão também. Um outro elemento histórico que vai ser retratado no filme também é a presença da Ku Klux Klan.
O galpão, né, o lugar onde a festa foi realizada, foi comprado pelos gêmeos de um cara que fazia parte da Ku Klux Klan, um cara branco, né? E, inclusive, esse cara vai ser muito agressivo e fazer piada com os meninos, duvidando da capacidade que eles teriam dinheiro para comprar aquele lugar. Então, a gente tem todo um peso simbólico do fato dessa noite, desse evento, feito por e para pessoas pretas, estarem acontecendo a partir da aquisição de um espaço que era de um cara da Ku Klux Klan, né? Mas, enfim, o que essa história maluca de vampiros tem a ver com história do lazer? Vamos lá. Como eu falei, muitas pessoas foram nessa festa, o que já diz muito sobre a relação da população preta naquela época com o lazer e a liberdade. Na história, assim, de forma geral, né? Mesmo que a escravidão tivesse sido abolida, aquelas pessoas continuavam vivendo numa realidade de trabalho análoga à escravidão, numa relação quase que de servidão, sem liberdade, sem autonomia. Não existiam ambientes públicos seguros e acolhedores para esses grupos, onde eles pudessem ter um momento de lazer, divertimento, estar em comunidade, enfim. E além disso, assim, a gente sabe que, colocando aqui no contexto brasileiro, né, o final da escravidão aconteceu sem que as pessoas pretas tivessem nenhuma estrutura para se reinserir na sociedade. E, obviamente, elas ficaram na margem ali social, sem muitos recursos financeiros e tal. Então, assim, para você acessar o espaço de lazer, você precisa ter tempo, ter dinheiro, coisa que era muito difícil de ser acessada pelas pessoas pretas. Inclusive, o filme vai mostrar que esses funcionários rurais, eles recebiam numa moeda que poderia ser trocada só entre eles. Então, assim, o poder aquisitivo e de compra também era negado a essas pessoas, que é mais uma forma de humilhação, segregação, subjugação, enfim. Para aprofundar um pouco a nossa conversa, vamos falar agora sobre uma obra, um estudo historiográfico sobre história do lazer. Existe um livro chamado Sociabilidades Curitibanas, que, apesar de falar sobre o Brasil e Curitiba, ele traz também uma origem mais universal da ideia que a gente tem hoje de lazer, o que vai ser importante para a discussão aqui. Então, essa ideia que a gente tem hoje de lazer, ela sempre esteve muito ligada a essa lógica positivista, né? De produção, de trabalho, de financeiro, de ser uma pessoa produtiva, rica, enfim, ligada ao material mesmo. E no final do século XIX, início do XX, tinha uma relação muito grande entre sociedades envolvidas, urbanizadas e o lazer. A gente está falando aqui de um contexto de revoluções industriais na Europa. Então, era uma lógica de quanto mais uma cidade é desenvolvida, mais ela vai ter formas de lazer variados e organizados. Então, essa perspectiva sobre o lazer vai ser muito popularizada na França pela Belle Époque. E a gente sabe que a monarquia via o trabalho nesse lugar de servidão, de desvalorização do trabalhador como uma classe marginalizada, enfim. E nessa lógica também o lazer é muito restrito ao cidadão trabalhador, mas no sentido de que o trabalhador deveria fazer muito por merecer o seu tempo de lazer. Falando sobre o contexto mais brasileiro, né, já que é o tema desse livro, na República estava começando a se construir uma visão um pouco diferente sobre o trabalho, mais de dignidade, de progresso, né, essa ideia de que o trabalho dignifica o homem, enfim, que foi muito popularizado, inclusive, pelos jornais da época. Mas ainda assim, o trabalho era muito visto como oposto ao lazer. Então, de novo, com a manutenção dessa ideia de que o lazer deve ser conquistado e que ele deveria ser feito dentro de uma supervisão estatal, né? Devia ter limites, deveria ser regularizado, né? Enfim.
O livro também vai apresentar uma definição de lazer que seria não apenas o que a gente faz no nosso tempo livre, mas o que a gente faz voluntariamente com único e exclusivamente o objetivo de diversão, de entretenimento, de prazer, enfim. E dentro dessa definição, o exemplo que mais se encaixa seriam os jogos, né? Os jogos são um tema muito estudado na historiografia e seriam então uma atividade que, além de promover essa sociabilidade, faz também um exercício mental e possibilita a imaginação e a fuga da realidade. Inclusive, esse livro vai apresentar meio que uma hierarquização dos tipos de lazer. E quanto mais um tipo de lazer se afasta do cotidiano, da vida real das pessoas, mais ele vai ser um tipo de lazer que realmente é válido, realmente proporciona diversão. Outro texto que a gente vai falar aqui também é um artigo acadêmico, que ele fala muito sobre lazer e comunidade preta no contexto da cidade de Ouro Preto. Ele é um texto mais ligado à sociologia, então ele vai falar mais sobre perspectivas contemporâneas, né? Mas ele tem um embasamento histórico que é interessante da gente trazer também. Esse artigo, então, vai destacar que justamente essa origem do racismo estrutural que vem da escravidão, que vê a pessoa preta nesse lugar de subserviência, de desumanização, e que impossibilitou a reinserção e o poder aquisitivo e a qualidade de vida das pessoas, fez com que, historicamente, elas fossem sendo muito afastadas do acesso ao lazer. E o texto vai falar muito sobre as consequências disso atualmente na cidade de Ribeirão Preto, né? Resumindo, dá para se concluir com as mensagens principais desses textos que os espaços e os momentos de lazer, principalmente nos modelos modernos de trabalho, são muito importantes para criar esse senso de comunidade, de pertencimento, da dignidade às pessoas. São instrumentos muito importantes de manutenção da saúde mental. Isso é uma forma de encarar e de fugir do cotidiano difícil. Ou seja, negar o lazer a um grupo de pessoas pela sua classe social ou raça é uma violência e uma forma de marginalização social. O filme Pecadores, então, vai utilizar vários elementos do audiovisual, como a fotografia, a direção de arte, trilha sonora, etc. Recursos que geralmente o audiovisual usa para passar suas mensagens, para mostrar como aquela noite foi quase catártica, assim, meio mística, sagrada, transcendental, justamente por conta de todo esse contexto social e histórico. There are legends of people born with the gift of making music so true it can pierce the veil between life and death, conjuring spirits from the past and the future. Somebody take me in your arms tonight. Outra discussão que o filme vai trazer também é como o lazer, quando é praticado por essas pessoas pretas, trabalhadoras, é visto como balbúrdia, vagabundagem, é um ato profano, né? Inclusive, logo na primeira cena do filme, o Samuel tá falando com o pai dele, que terminou as demandas, os trabalhos que ele tinha que fazer no dia, e que tá esperando os primos dele buscarem ele para eles irem para a festa. O pai, que é um homem muito religioso, que tem uma mentalidade que reproduz muito desses discursos racistas, fala que está muito decepcionado com o filho por ele estar se envolvendo com essas coisas e usando a música para o mundo. E uma hora ele vai ter que lidar com as consequências dessa escolha. Então o título do filme vai carregar esse significado
de que todos os presentes naquele evento ali eram rebeldes, transgressores, pecadores, né? Enfim. Para essas pessoas, então, estar ali se divertindo em comunidade, praticando a sua cultura, é um ato de resistência, como sempre foi desde a época da escravidão. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente vê muito isso nas práticas da capoeira, de ritmos musicais que vão dar origem ao samba, por exemplo, a prática dos rituais religiosos das religiões de matriz africana, enfim. Para finalizar, então, o nosso vídeo, eu queria trazer a última cena do filme também, né? Onde o Samuel, se passaram vários anos, ele já tá idoso, ele tá trabalhando como músico, muito famoso, muito respeitado. E depois que ele termina a apresentação dele do dia, ele tá no bar e aparece o Fumaça, que é o gêmeo que sobreviveu aquela noite, que virou um vampiro. E eles vão começar a conversar, então o Samuel fala que ele se lembra constantemente daquela noite e que apesar de tudo de horrível que aconteceu, antes das coisas começarem a dar errado, aquela com certeza foi a melhor noite, o melhor dia da vida dele. Pergunta pro Fumaça se foi assim pra ele também. E o Fumaça responde, parafraseando o texto aqui: com certeza, foi a última vez que eu vi meu irmão. Foi a última vez que eu vi o sol. E por algumas horas nós fomos livres. Então, acho que essa frase, ela resume muito bem toda essa mensagem do filme e que eu tô querendo passar aqui, de que a partir desse espaço de lazer, de divertimento, esse grupo social, essas pessoas tiveram a oportunidade de se sentirem livres, de se sentirem pertencentes em comunidade, de terem experiências novas e se sentirem realmente humanizadas.